Quem são os personagens da nova série The Last of Us que tá chegando agora em janeiro? O que cada um faz nesse mundo apocalíptico? Qual será que a galera vai mais gostar assistindo? E claro, será que a gente vai ter apego assim em algum personagem igual a gente já teve em The Walking Dead, né? Que a gente apega demais e o personagem vai e morre. Pois é, hoje é dia de analisar material novo sobre The Last of Us e explicar muita coisa pra você que tá por fora. E se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem. Espero que você também esteja. Eu sou João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo agora sobre The Last of Us, a nova série aí do mundo apocalíptico também, né? Que vai dar a concorrida aí com esses padrões de The Walking Dead, apesar de ter suas diferenças, mas que chega no dia 15 de janeiro. Vamos analisar os materiais novos que foram disponibilizados, já vamos direto ao ponto. Quero pedir muito que você clica no like, é muito importante mesmo pro YouTube entender que vocês querem esses conteúdos de The Last of Us, pra eu continuar trazendo. Se inscreve no canal pra você não perder nada, vou analisar tudo sobre essa série e bora pro vídeo. Seguinte, meus queridos, por meio do trailer, né, do teaser trailer, podemos dizer, né, a gente já tinha conhecido os rostos de vários personagens, eu já tinha falado aqui pra vocês que estão assistindo na análise, e inclusive já quero adiantar que em breve, ainda esse mês de dezembro, deve sair um trailerzão final completo, com muito detalhe pra gente analisar. Mas vamos falar dos personagens dessa série, que podem ou não ter algumas diferenças com o jogo, né. Tá aqui de cara um dos pôsteres, né, que a HBO Max disponibilizou aí, um pôster pra cada personagem desses mais importantes da série. E aqui eu já quero começar com a Sarah, que é uma personagem que, assim, eles colocaram uma atriz com um visual bem diferente da Sarah lá do jogo, mas que a história e tudo mais deve ser algo bem de acordo. Pra você que não sabe, a Sarah é uma jovem que é a filha do protagonista, o Joel. Uma coisa que eu já posso adiantar sem dar muito spoiler e tal, pra quem não sabe, é que no primeiro episódio a gente já deve ver ela, nas primeiras cenas, no iniciozinho ali tudo, a gente já deve ver a Sarah e entender um pouco dela. Mas não, ela não é uma pessoa preparada pro apocalipse, ela é uma das pessoas aí que vai ter o impacto de ver tudo começar ali de início. É o que eu posso adiantar sobre a Sarah, a filha do Joel. Vamos seguir, como eu falei muito do Joel, vamos falar dele próprio, né, que o visual tá um pouquinho diferente, assim, o ator não lembra tanto, mas fizeram parecer com a roupa, a barba e o cabelo. Pois é, interpretado pelo Pedro Pascal, o Joel é um dos principais personagens da história. O foco inicial da história é dele com a Sarah e o seu irmão, né, que é o Tommy, que já vou falar dele. Mas no geral, antes de começar todo o apocalipse, antes do surto no mundo, Joel trabalhava como carpinteiro com o seu irmão. É o que acontece no jogo, né? Eu acho que na série deve ser bem de acordo. Só que depois que acontece o surto e com o passar dos anos, tem um grande salto temporal na história, Joel passa a ser contrabandista, exatamente. Além, claro, de ser encarregado de proteger a Ellie, né? Que a gente vai falar da Ellie. Tá aqui, meu querido, a queridíssima Ellie, interpretada pela Bella Ramsey, talvez um dos pontos mais polêmicos, né, de adaptação, porque a atriz não tem nada a ver com a feição da personagem em si, mas fizeram muitas coisas idênticas, as características, as falas e tudo tá muito parecido, é só o rosto mesmo que não é igual, e pra mim não faz muita diferença. No geral, Ellie é uma personagem que a gente só vai ver ela após o salto temporal, se for seguir tudo de acordo com o jogo, né, que isso aí pode ser que aconteça já no primeiro episódio, ou talvez no início do segundo. Basicamente, quando bem mais jovem, ainda pequena, ela estudou numa escola militar em Boston e, assim, basicamente, no geral, né, ela cresceu dentro de uma zona de quarentena, uma das zonas de quarentenas formadas ali pela Fedra, né, após o surto. Fedra, que são meio que os militares ali, vocês vão entender na história. E ela é apresentada como uma pessoa que não tem medo dessas coisas desse novo mundo, não tem medo de nada dessas coisas lá fora, desses monstros e tudo mais, só que ela também não sabe quase nada do mundo passado e outras coisas ela vai aprendendo com o Joel, fora que ela é muito importante pra história em geral e pro encerramento da história. Vamos seguir pro próximo nome, agora falar dos protagonistas, vamos falar dos outros, assim, que também são bem importantes. Eu quero falar agora do Tommy, o irmão do Joel, sim, interpretado pelo ator Gabriel Luna, é outro ator que tá muito diferente visualmente, assim, do personagem original do jogo, mas fizeram vários artifícios aí de vestimenta e tudo mais pra ficar bem parecido, e também a interpretação e o jeito que ele atua na história deve ser bem igual ao jogo. No geral, o Tommy já aparece no início da história junto com o Joel, ele sobreviveu os primeiros anos de surto junto com o Joel, só que com o passar do tempo ele queria buscar coisas novas além da mera sobrevivência e acabou se juntando aos Vagalumes. Vagalumes que eu já expliquei aqui, mas pra quem não sabe é meio que um grupo de resistência que a gente vai conhecer na história. Não vou aprofundar tanto nesse ponto, que a gente tá falando mais dos personagens. No geral, a gente vê ele um tempo distante do seu irmão Joel, a gente vê uma atuação diferente, uma comunidade que ele tá vivendo diferente, que inclusive eu mostrei
mostrei essa comunidade das gravações dessa série. E assim, se eu falar mais sobre esse personagem também, eu vou dar muito spoiler da história. Mas assim, como eu falei do Tommy, dos vagalumes e tudo mais, eu tenho que falar da líder dos vagalumes, que sim, já foi apresentada em pôster, que é a Marlene. Sim, meu querido, essa personagem aqui, ela meio que entra em um ponto da história como antagonista. Ela vira meio que a vilã, entre aspas, assim, da história. Alguns não consideram vilã, mas aí vai ficar na dúvida. Não sei como vão abordar isso na série, mas eu acho que vai ser bem parecido, porque isso é importante pra história ser boa. No geral, como vagalume, ela sempre lutou contra o governo totalitário dos militares, né? Depois do apocalipse aí, lutou contra as zonas de quarentena e tudo mais que começaram a aparecer. E no geral, ela e seu grupo conseguiu derrubar várias zonas de quarentena militares e tudo mais em vários lugares. Um ponto importante é que a Marlene de cara tem uma relação forte com a Ellie, antes mesmo da Ellie conhecer o Joel, né? Ela protege a Ellie, ela trata a Ellie como alguém bem importante e tudo mais. Ela conhecia a mãe da Ellie. E um teaserzinho, sem dar muito spoiler, né, da história que eu posso dar, é que uma das missões iniciais dela é tirar Ellie de Boston. E vamos seguir pro próximo nome, que esse personagem aqui é bem interessante e tá sendo caracterizado até que de uma forma parecida com o jogo. Até o visual lembra muito, né, que é o Bill. No geral, ele é um cara que tem altas habilidades mecânicas, ele tem um relacionamento ali com o Joel de um tempo atrás. Em algum momento do surto, o Bill, junto com seu companheiro Frank, eram os únicos sobreviventes da cidade de Lincoln, até que Frank desapareceu e Bill ficou sozinho ali, preparando várias armadilhas e tudo mais, vivendo ali meio que como um lobo solitário. E assim, no momento que a gente aprofundar, que vê Joel e Ellie encontrando esse cara, a gente tem um ponto em que Bill deve favores pro Joel, mas esse é o resumo do Bill. E vamos falar do companheiro dele, o amigo dele que sumiu dele, né, que eu falei da história, que é o Frank. No geral, não tem muito a falar sobre esse cara, fizeram um pôster sobre ele e tudo mais, mas ele nem é alguém tão importante assim pra história. O que tem pra falar dele, eu já falei, ele era companheiro do Bill e tudo mais, ele desaparece em um certo momento, e se eu falar além, eu vou estar dando muito spoiler sobre a história, mas este é o Frank. Não sei se pra história da série eles vão aprofundar com mais coisa e tal, pode ser, até porque fizeram um pôster pro cara que eu nem imaginava. E assim, vocês estão vendo algumas pessoas, né, que Joel e Ellie encontram durante a sua jornada. A gente agora tem que falar de outras pessoas que são dois irmãos, que também fizeram posters pra eles. Eu quero começar falando do Henry, sim, que tanto ele quanto o irmão dele, que é o Sam, que já eu vou falar, eles têm uma caracterização muito parecida com o do jogo, no visual, nas roupas e tudo mais, e parece que também em diálogos e roteiro também. No geral, o Henry, junto com seu irmão, é um dos sobreviventes da cidade de Hatford, que sempre luta firmemente pra proteger o seu irmão mais novo. Ele tinha apenas 5 anos quando o surto começou, né, o fungo espalhou no mundo e tudo mais, a infecção, que eu já expliquei aqui no canal, e quando ele tinha 12 anos, nasceu seu irmão mais novo, Sam. E assim, pra gente falar de como eles se encontram com Joel e Ellie e tudo mais, vamos falar do irmão mais novo dele, que é o Sam, que é basicamente as mesmas descrições. O menino cresceu aí no meio do apocalipse, no meio do surto e tudo mais, aprendeu várias coisas, mas sempre muito protegido pelo seu irmão. E assim, Joel e Ellie encontram eles em um ponto em que eles estão fugindo dos caçadores da cidade de Pittsburgh, que na série vai ser outra cidade, aparentemente teve uma mudança, e dali os irmãos vão seguir uma relação interessante, uma história interessante junto com Joel e Ellie. E aí, se eu falar mais coisa também, eu vou estar dando muito spoiler da história, tá? E a apresentação dos dois personagens. E vamos seguir, porque ainda faltam duas pessoas bem importantes pra história. Eu quero falar da Riley, que assim, ela tem um ponto de história em que ela vai aparecer, deve ser um período ali de 2 episódios com um foco maior. Não é spoiler que ela vai morrer ou não, isso, relaxa. Mas ela tem uma participação intensa porque ela é um interesse ali da Ellie, né? Em um momento que a Ellie tá sozinha, ela faz companhia pra ela. Eu tô falando bem por cima, porque se eu falar detalhes, a gente vai estar dando spoiler e tudo mais. No geral, a história dela se baseia em que o pai e a mãe morreram, né, de forma trágica. Ela viveu na escola militar ali na zona de quarentena e tudo mais. E assim, a gente vê ela na história como uma pessoa bem contra as zonas de quarentena, as zonas militares, e bem a favor dos vagalumes. E agora eu quero falar dessa personagem aqui, que também é bem importante, e eu tô sentindo que vai ser uma das melhores adaptações do jogo, que é a Tess. A Tess é basicamente uma sobrevivente durona que é parceira de contrabando ali do Joel por muito tempo, né, depois já do surto. No geral, a dupla, né, os dois, depois do surto aí, antes de conhecer a Ellie e tudo mais, eles ganham a vida, né, nos arredores de Boston, negociando com os sobreviventes, até que a história vai mudando, né. Um ponto interessante a falar também é que ela também conhece o Bill, ela conhece ali a relação do Joel com o Bill desde antes, ele fornecia contrabandos pra eles na zona de quarentena, e aí que nesse princípio de contrabandistas começa uma das principais missões da série, né, os dois, Tess e Joel, no início da história, eles conhecem a Ellie como a pessoa, o objeto que eles têm que contrabandear pra fora da zona de quarentena, e aí a gente vê um ponto na história bem importante de Tess, Joel e Ellie juntos, trabalhando.
Não vou falar nada mais além sobre isso, senão vou estar dando muito spoiler, mas tá aí a história de quem é a Tess, que é bem importante também. E assim, esses são os principais personagens de The Last of Us pra gente falar no início, aqui até uma cena dos três juntos trabalhando, né, que eu tava falando. Óbvio que vai ter outros que vão aparecer, mas esses são os mais importantezões mesmo. E eu falo pra vocês que é uma série que promete demais, porque o jogo é lindo, é uma história muito emocionante. E eles estão traduzindo um primeiro jogo inteiro, que é muito complexo, em uma primeira temporada de 10 episódios, que deve ser muito completo e deve prender a atenção o tempo inteiro. Então você fica ligado aqui no canal, que eu vou analisar, vou trazer coisa nova. Coloca nos comentários o que você quer saber a mais sobre a história dessa série. Clica no like, se inscreve no canal pra você não perder nada. E no mais é isso aí, um abraço, fui!